Em 1964, o governo legítimo do Brasil foi derrubado. Mas o que os livros de história não te contam é que a ordem partiu de Washington e os ICIUA tinham navios de guerra posicionados na costa brasileira, prontos para intervir caso o plano falhasse. O que você vai ver nesse vídeo é como o país mais poderoso do mundo usou dinheiro, manipulação e agentes secretos para mudar o rumo da história do Brasil. E como quase ninguém sabe disso. Para entender o golpe de 64, você precisa entender o mundo em que ele aconteceu. Era o auge da Guerra Fria, uma batalha silenciosa entre os Estados Unidos e a União Soviética pelo controle do mundo. Não eram só bombas e mísseis. A guerra mais importante estava acontecendo nas sombras, em golpes de Estado, assassinatos políticos e operações secretas em países que você nunca esperaria. Em 1959, Cuba havia virado comunista. Para os americanos, isso era um pesadelo, e eles não podiam deixar o mesmo acontecer no maior país da América do Sul. O Brasil era a joia da coroa. Quem controlasse o Brasil, controlaria o continente. Em 1961, Jânio Quadros renunciou à presidência do Brasil de forma absurda, jogando uma bomba política no colo do vice João Goulart, o Jango. Jango era o pesadelo dos conservadores. Ele queria reformas radicais, reforma agrária, nacionalização de empresas, aproximação com a União Soviética. Para metade do Brasil, ele era um herói. Para a outra metade, e para Washington, ele era uma ameaça comunista. Em março de 1964, Jango fez um comício histórico na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. 300.000 pessoas nas ruas. Ele anunciou a encampação de refinarias de petróleo privadas e a reforma agrária. O país estava em ebulição. Mas enquanto a multidão gritava nas ruas, nos bastidores, o plano já estava em andamento. O que foi revelado décadas depois, por documentos desclassificados pelo próprio governo americano, é perturbador. A CIA tinha uma operação ativa no Brasil chamada Operação Brother Sam. Agentes americanos financiavam grupos de oposição, distribuíam propaganda anticomunista e treinavam militares brasileiros. O embaixador americano no Brasil, Lincoln Gordon, enviou telegramas diretamente para o presidente Lyndon Johnson, recomendando apoio ao golpe. Os documentos existem. Você pode ler hoje, em inglês, com o carimbo do Departamento de Estado. E tem mais, uma frota naval americana. O Grupo de Tarefa 44.1 foi enviada para a costa do Brasil com combustível, armas e munição. Se o golpe encontrasse resistência, os ICIUA estavam prontos para intervir militarmente. Pensa nisso. Navios de guerra americanos nas nossas costas, esperando, prontos para invadir, caso necessário. Mas não precisou. O golpe foi rápido, limpo, cirúrgico. Na madrugada de 31 de março para 1º de abril de 1964, sim, dia da mentira, as tropas do general Olímpio Mourão Filho saíram de Minas Gerais em direção ao Rio de Janeiro. Jango ainda tinha apoiadores. Poderia ter resistido, mas na última hora, cercado de traições, ele optou pelo exílio, embarcou para o Uruguai e nunca mais voltou ao poder. Em menos de 24 horas, o Brasil tinha um novo governo. Os generais assumiram o poder. E os EUA, ainda naquela semana, foram o primeiro país do mundo a reconhecer o novo regime como legítimo. Coincidência? Você decide. O que veio depois durou 21 anos. 21 anos de ditadura militar no Brasil. E não foi um período cinza, sem forma. Foi um sistema calculado de controle total sobre a vida das pessoas. A imprensa foi censurada, jornais saíam com espaços em branco e os editores colocavam receitas de bolo no lugar das notícias proibidas, porque era melhor aparecer com uma receita de bolo do que com um espaço vazio que todo mundo saberia o que significava. Músicos foram presos. Caetano Veloso e Gilberto Gil foram exilados.
Chico Buarque precisava assinar suas músicas com pseudônimo para driblar a censura. A cultura virou campo de batalha. E os porões? A Comissão Nacional da Verdade documentou 434 mortos e desaparecidos políticos. Pessoas que entraram numa sala e nunca mais saíram. Tortura sistemática, reconhecida pelo próprio Estado décadas depois. Mas o regime era esperto. Enquanto prendia e torturava, ele também construía. O chamado milagre econômico fez o PIB brasileiro crescer a taxas de 10% ao ano. Transamazônica, Ponte Rio-Niterói, Itaipu, obras gigantescas. E a narrativa era simples. Estamos construindo um Brasil grande. Quem for contra isso é comunista. Essa é a armadilha mais perigosa do autoritarismo. Ele nunca vem com a cara de vilão. Ele vem com estrada asfaltada, promessa de ordem e medo do caos. Sempre. O golpe de 64 não foi um raio caindo do céu. Foi uma operação, com orçamento, com planejamento, com assinatura de diplomatas americanos em telegramas que você pode ler hoje mesmo no site do National Security Archive. Gratuito, em inglês, com carimbo do Departamento de Estado do Zewilho. E aqui está o que me intriga profundamente. Por que isso não está em todo o livro didático do Brasil? Por que gerações de brasileiros cresceram sem saber que havia uma frota naval americana posicionada na nossa costa enquanto o governo eleito era derrubado? Porque história não é só o que aconteceu. História é o que se decide contar e o que se decide silenciar. Nos próximos vídeos a gente vai mais fundo. Vamos ver como a ditadura usou o futebol, a televisão e o carnaval como ferramentas de controle. Como a Globo surgiu nesse contexto. Como a Copa de 70 foi transformada em propaganda de regime. A censura mais eficiente não é a que proíbe, é a que distrai. Se esse vídeo mexeu com você, e espero que tenha mexido, compartilha. Manda para alguém que precisa ver, porque história guardada numa tela não muda nada. História espalhada muda tudo. Curte, se inscreve no canal e ativa o sininho. A gente se vê no próximo.